Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Espero que sejam todos aí 100%, vocês e suas famílias. Então é o seguinte, primeiramente eu estou muito satisfeito com a composição dos grupos, tá? Fiquei muito contente porque estamos aí com praticamente uma semana, né, do início da ideia do trabalho e a gente está com 7 grupos montados, né? Eu estou olhando aqui para a minha outra tela. Somente o episódio 1 ainda não foi preenchido, né, o das ODS da ONU, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que eu preciso? Eu preciso que alguém encare esse grupo, tá? Eu acho que ainda tem uma galera que ainda não montou o grupo ainda. E assim, se você ainda não entrou em um grupo, por favor, busque aí algum grupo dos nossos episódios aí para você se juntar e realizar o trabalho. O trabalho está bem interessante, está muito bem articulado. Vocês já devem estar recebendo as instruções pelo e-mail de vocês. Deem uma olhada, por favor, me procurem. Às vezes eu não respondo imediatamente, mas eu vou responder a todos, como já fiz, aliás. Beleza? E aí eu vou dando as instruções, vou indicando pessoas para vocês conversarem, porque isso vai facilitar, inclusive, a vida de vocês. Sempre olhem para as orientações que eu passei para vocês, para não passar nada batido, digamos assim, tá? Para que vocês cumpram aí todos os pré-requisitos que a gente elaborou para fazer um podcast muito bacana, né? Eu estou vendo a possibilidade, eu acho que vai dar certo, de colocar isso no Spotify, pelo menos temporário, para a gente atingir também o objetivo de ampliar esse leque aí, né? Para que ele consiga alcançar muitas pessoas. Beleza? Bom, na aula de hoje, vamos entrar aqui, ó, de filosofia. Esse é um tema muito interessante, né? A gente vai falar sobre, vamos falar de estética, tá? É uma aula curiosa dentro da filosofia, uma aula que a gente vai falar sobre aspectos da arte, beleza? Estamos indo aí para o final do nosso conteúdo, beleza? Aulas 45 e 46 de filosofia, vai até a 47 e 48, tanto na parte de sócio quanto na parte de filo. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada aqui no Para Pensar, que sempre inicia as nossas discussões. Você certamente percebeu que iniciamos todas as aulas deste curso com a reprodução de uma obra de arte, seguida de um comentário sobre ela ou de uma proposta para reflexão. Você já pensou por que a gente faz isso? E aí vem um ponto que é fundamental, né? Como que a arte ela pode nos ajudar a refletir sobre, digamos, as coisas do mundo como um todo, tá? Ou então, no caso aqui, como é que a arte ela auxilia as próprias discussões filosóficas, né? Como é que a arte ela colabora com a própria filosofia. Essa é uma provocação que a gente vai tentar responder aqui na aula de hoje. Bom, você está vendo aqui a exposição de Twombly, tá? Na cidade de Avignon, na França. Tá? E aqui a gente tem o Fedro. O Fedro é um famoso diálogo de Platão. Beleza? Em julho de 2007, um dos quadros que compõe a obra Fedro, do artista norte-americano C. Twombly, foi beijado pela jovem franco-cambodiana Hindi San. A obra Fedro é um tripítico, ou seja, um conjunto de 3 pinturas. Tá? Aqui, ó. São essas. Que reunidas formam uma única imagem. A pintura beijada por San era uma tela em branco, julgada sob acusação de vandalismo. Hindi San afirmou: foi um gesto de amor. Eu beijei sem pensar. Tenho certeza de que o artista entenderia. Foi testemunho ao momento, um ato artístico provocado pelo poder da arte.
no julgamento, seu ato foi considerado vandalismo pelo júri. Aí tem um ponto da discussão, né? Até que ponto isso é vandalismo, né? Até que ponto isso colabora para a criatividade artística. Aí vem a pergunta, você acha plausível a alegação de Rin-san que sua atitude foi uma resposta às emoções suscitadas pela obra? E aí, você acha que isso é válido, não é válido, faz sentido, não faz sentido? É óbvio que aqui a resposta pessoal fica a critério de cada um de vocês. Beleza? Quando a gente vai discutir o tema estética, que aparece aqui nessa aula, vamos pensar nos significados, nas origens dessa discussão, né? Trata-se de uma discussão importantíssima dentro da história da filosofia, e sempre que a gente fala nas questões estéticas, nós estamos falando a área da filosofia que vai se dedicar à beleza, tá? E à noção da arte como um todo. Mas falou em estética, nós estamos referindo àquilo que é belo, tá? E aí vem um grande ponto, né? A gente faz a pergunta, o que é belo? E, assim, no senso comum, eu tenho a certeza que muitos de vocês me diriam o seguinte, Vlad, gosto não se discute, cada um tem o seu, tá? O gosto pertence à individualidade de cada um de nós. Nós é que criamos aí a noção de gosto, tá? A partir das nossas individualidades, né? As nossas subjetividades. Agora, na filosofia, a gente vai poder discutir um pouquinho isso e tentar definir para nós aqui na filosofia, na área filosófica, na seara da filosofia, essa noção da estética, a beleza dos deuses, por exemplo, né? Como se falava muito dentro da Grécia clássica. E dentro da tradição filosófica ocidental, normalmente se diz que quem começou toda essa discussão foi o nosso querido Aristóteles, tá? O nosso querido Platão, tá? O homem dos ombros largos, né? Que vai começar a falar sobre este tema. Aí, o nosso querido Platão. Veja que esse é um tema que apareceu na filosofia para vocês no ano passado. Né? No ano passado, vocês trabalharam Platão. É um assunto no começo do ano. E assim, o Platão, ele era um cara que não curtia muito a arte, não. Né? O Platão desconfiava da importância da arte, né? Na arte como criadora de conhecimento, a arte como criação da realidade. O Platão era um cara que não dava muito valor a essas questões artísticas. Tá? Esse é um ponto importante para a gente começar a falar da visão filosófica sobre a arte. Mas por que isso? Porque para a gente lembrar como que Platão entendia a arte, a gente tem que recordar a divisão de mundo que o Platão fazia entre mundo inteligível, que você está vendo aqui, ó, seria o mundo das ideias, o mundo onde estaria a essência, tá? E o mundo sensível, ou o mundo das coisas, que é o mundo onde está a matéria. Então, por exemplo, todos nós estamos aqui no mundo sensível. O mundo sensível é tudo aquilo que se refere ao corpóreo, à matéria, tá? É tudo aquilo que está em transformação, é tudo aquilo que muda e por isso mesmo se torna imperfeito. Né? O corpo acaba, a gente morre, tá? As coisas se transformam, se modificam a todo instante. Então aqui não estão as coisas verdadeiras, aqui estão as coisas falsas, entendeu? E é muito interessante porque para Platão, como o próprio Rafael Sanzio retratou numa arte belíssima, né? Famosa Escola de Atenas, que aliás eu tenho aqui na minha casa, como tem na cabeça, se vocês darem uma olhadinha aqui, curiosidade. O Platão aparece com o dedo indicador para cima. Por quê? Ele indica que todas as coisas se iniciam anteriormente onde? No mundo das ideias. Então quer dizer que tudo pré-existe no mundo das ideias. Então existe um cachorro, uma ideia de cachorro, uma forma perfeita de cachorro que está lá no mundo das ideias. Aquele é o cachorro perfeito. Então existe a ideia de humanidade, do ser humano que está lá no mundo das ideias. Existe a ideia de copo, né? A forma perfeita de copo que está lá no mundo das ideias. Tudo que existe aqui não passa de cópia. Tá? Então, isso aqui é uma cópia imperfeita de copo, uma cópia imperfeita de ser humano, tá? Uma cópia imperfeita de caneta e assim por diante.
Agora, olha que interessante, essas cópias, elas são diferentes umas das outras, mas elas são provenientes de uma mesma ideia, né? Platão chama isso de universal. Então, quer dizer que é um universal do cachorro para que existam todos os cachorros que você conhece. Tá? Então, existe um universal do ser humano para que existam os seres humanos, cada um diferente do outro, porque cada um é uma cópia. Entendeu? Então, olha que interessante. Se nós já somos uma cópia, se tudo é uma cópia, o que a arte é? A arte é uma imitação. Platão usa a palavra mimesis. Então, a arte, ela imita aquilo que já é uma cópia. A gente até costuma brincar dentro da filosofia que a arte nada mais é do que uma cópia da cópia. Ela vai copiando, 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 copiando. Então, se alguém faz um quadro meu, o que essa pessoa está fazendo nada mais é do que uma cópia da cópia. E aí, o que o Platão vai dizer? Nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo falso, não é um mundo verdadeiro, o que existem são cópias. Ah, então, como é que eu posso encontrar, por exemplo, a questão da própria beleza dentro da arte, ou então encontrar conhecimento dentro dessa arte, se ela só imita, se ela só copia? Ah, então, quando eu digo algo é belo, é que eu estou copiando algo que seria supostamente belo, porque, na verdade, o belo só existiria onde? Nas teses, aqui é tudo cópia. Então, o Platão foi um filósofo que não teve posicionamentos favoráveis às noções estéticas, né? Às definições de beleza. Legal? O Aristóteles, que foi aluno de Platão, o Aristóteles já tinha um pensamento um pouco diferente. O Aristóteles ele vai ter uma visão mais positiva em relação à arte. Então, o primeiro ponto, né? Aristóteles continua com o conceito de mimesis. Aristóteles continua com o conceito de imitação. Então, ele acredita que a arte está imitando. Então, por exemplo, os quadros que eu tenho aqui na minha casa, tá? São todos uma imitação. Eles imitam a realidade. Só que essa imitação da realidade, ela não precisa ser negativa como pensava Platão. Para Platão, a imitação é negativa, porque ela é cópia da cópia. Para Aristóteles, já não existe essa visão. Por quê? O Aristóteles ele vai defender que por meio de manifestações artísticas, principalmente o teatro, as encenações teatrais, havia a produção de um conceito chamado de catarse. Aqui tem um ponto que é muito legal. Imagina que você está assistindo a uma obra teatral, você está no teatro. Tá? Você está vendo lá no teatro, vamos pensar em algum teatro que seja próximo à nossa realidade. Né? Teatro shakespeariano. Você vê lá Romeu e Julieta, que todo mundo conhece a história. Alguns talvez tenham lido Macbeth, ou então Hamlet, que é outro muito conhecido, Rei Lear. Enfim, você está lá assistindo ao teatro. Na época dos gregos, assistia-se muito ao teatro, ia-se muito ao teatro, o famoso teatro de arena, e representava-se muito a questão das guerras. A guerra de Troia, por exemplo. Então, imagina, o teatro, principalmente na sua vertente dramática, tá? Ou então trágica, ele provocava catarse. Tá? O que é a catarse? É uma emoção que você vai sentir assistindo aquela peça teatral. E quando você se emociona, você chora, porque você se identifica com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo é verossímil, ele é semelhante, ele é muito parecido com a realidade. Poderia estar acontecendo com você, poderia estar acontecendo comigo, porque é uma imitação da realidade. Quando eu choro, tá, porque é um drama, uma tragédia, o que acontece? Eu tenho uma purificação das minhas paixões. Tá? Então, digamos assim, eu me purifico ao chorar. Com isso, eu vou sair mais elevado do espetáculo. Tá? Por quê? Isso tudo acontece porque eu vou experimentar a emoção daquilo que está sendo ensinado. Tá? Eu me envolvo, existe um envolvimento muito grande, tá? Entre aqueles que estão imitando e aqueles que estão assistindo. Então imagina, né? Como é uma coisa muito parecida com a realidade, que talvez eu já tenha vivido, ou alguém que eu conheça tenha vivido, existe uma descarga emocional muito forte nesse choro. Tá? Isso possui um grande efeito pedagógico. Tá? Por quê? Porque a gente aprende a lidar com a tragédia, tá? Ou então com a piedade, ou então qualquer outro sentimento que nos provoque dor. É isso que Aristóteles está pensando.
Quer dizer que a arte, na visão aristotélica, ela é positiva. Tá? Então, por meio da arte, eu posso aprender sobre os meus sentimentos, tá? Sobre a própria minha realidade com o mundo. É isso que o Aristóteles está pensando. Tá? E aí vai além, tem um ponto que vai além. Por quê? Quando eu assisto a obra teatral, o Aristóteles acreditava que ao assistir a obra de arte, eu também me vinculava mais com a cidade, eu aprendia com a história, eu me identifico com a cidade que eu faço parte. Então eu aprendo sobre a história de Atenas, sobre a história da Grécia como um todo. Tá? Eu me lembro das guerras. Então eu me vinculo, eu passo a ter uma identidade com aquele local. Isso é interessante na análise aristotélica. Tá? E o que está sendo feito, sendo representado ali, talvez a morte de uma pessoa, um ato heróico, a figura do herói se torna muito importante, ele pode ser limitado por mim e por você. Grandes feitos podem ser limitados por aqueles que estão acontecendo no teatro. Algum soldado que deu a vida pela cidade, ou a vida por outra pessoa. Então, eu choro, eu me emociono, eu me purifico, mas eu também me saio mais elevado de tudo isso. Aprendendo sobre a cidade e sobre os valores que são positivos. Por isso que o Aristóteles identificava na arte valores que são muito, muito importantes para a constituição do próprio indivíduo. Tá? Então, a gente vê uma posição negativa, que é do Platão, e uma posição positiva, que é do Aristóteles. O senhor Immanuel Kant, um filósofo que nós já trabalhamos na parte da ética, o Kant coloca uma definição de belo, de beleza, que me parece muito legal, mas talvez um pouco distante do que a gente vem vivendo nos dias de hoje. A beleza, na visão de Kant, pode sim ser definida, deve ser discutida, tá? Diferentemente aí das visões do senso comum. E a beleza é tudo aquilo que agrada a nós de uma maneira desinteressada. Então, quer dizer que eu vejo uma obra de arte, por exemplo, e aquilo me agrada. Só que aquilo me agradou não porque a pessoa que está fazendo quis me agradar, mas é porque ela conseguiu colocar dentro daquela obra de arte algo que é universal. Como assim algo que é universal? Que eu, que você, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, todo mundo vai sentir que é aprazível, que agradou. Tá? Então quer dizer que tem beleza. Então, na visão de Kant, quando a gente considera algo como belo, nós não vamos relacioná-lo a qualquer finalidade, ou então a qualquer julgamento de posse. Ah, eu vou comprar aquela obra de arte porque ela vai ficar linda ali na minha parede, ou então porque eu adquiri um gosto material por ela. Não! Tá? A satisfação que a obra de arte vai produzir, ela não depende de qualquer desejo particular. E aí é que tá. Se ela não tem um desejo que é particular, ela deve valer para quem? Ela deve valer para todo mundo. Ela é universal. Isso só pode ser feito por uma figura que passa a ser muito importante nesse momento, no final do século XVIII. Né? Fala-se muito em gênio, fala-se muito em herói, no super-homem. Tá? O Kant vai usar a expressão do gênio. O gênio artístico é aquele cara que consegue produzir uma obra de arte que não provoque qualquer objetivo, não tem qualquer finalidade. Então, o cara não está fazendo isso para ganhar um dinheiro. O cara não está fazendo isso, tá, com a ideia de ter uma lucratividade, provocar uma revolução, como a gente viu arte revolucionária. Esse cara que consegue colocar na obra de arte uma pretensão universal, ele sim está fazendo uma beleza, está trazendo algo belo, porque todos conseguem reconhecer naquela obra o seu caráter estético. É isso que o Kant está pensando. Então não pode ter interesse, não pode ter objetivo, não pode ser particular. É algo que satisfaz a todos, tá? E não nos traz qualquer tipo de desejo específico. Beleza? Por isso que é algo muito difícil de ser alcançado na visão kantiana. Legal? Eu vou continuar daqui a pouco, eu vou fazer essa breve pausa aqui para que a gente possa ir para o vídeo 2. Beleza? Então, até já!